Bem, bom dia, parabéns você participante do projeto Politizar 2020, que esse projeto possa contribuir bastante para a sua vida e ele é realmente muito importante, por quê? Porque ele aproxima você, cidadão, dos seus representantes aqui no Poder Legislativo, e isso é essencial. Como vocês sabem, na edição especial agora desse ano, nós vamos trabalhar com temas orçamentários e é justamente disso que nós vamos tratar na palestra de hoje, orçamento. Mas para começar a falar em orçamento, eu convido vocês a imaginarem o seu condomínio. Pensa onde você mora. Todo mês você precisa pagar um recurso para o condomínio, certo? Mas esse recurso, o síndico ele não pode simplesmente pegar e gastar como ele quiser. Porque afinal o dinheiro é seu, você que pagou para ele. Então é importante que você diga com que o síndico, com que a administração do seu condomínio pode gastar aqueles recursos. Você controla, você fiscaliza aquilo. Porque, no final das contas, o dinheiro é seu. Se você entendeu esse raciocínio, às vezes sentiu na pele aquela tarifa cara que você paga todo mês para o condomínio, você vai entender a lógica aqui do orçamento. Porque o orçamento, ele envolve justamente isso. O poder público, ele recolhe os recursos de toda a sociedade para administrar em favor dessa coletividade. E para isso, ele precisa de autorização. Porque, em última análise, o dinheiro é seu, o dinheiro é meu, o dinheiro é nosso. Então, nós precisamos autorizar os gestores públicos a como eles vão gastar esse recurso, no que ele pode gastar, o que ele pode fazer, o que ele não pode. E isso tudo nós fazemos por meio dos nossos representantes no parlamento. E qual que é o instrumento que nós utilizamos para isso? É justamente a lei orçamentária, as leis orçamentárias, melhor dizendo. Mas antes de falar das leis orçamentárias especificamente, eu quero falar da atividade financeira do Estado. Sim, o Estado ele tem uma atividade financeira que ele exerce. E hoje se compreende que ela se resume em 4 verbos: obter, gerir, criar e realizar despesa, gastar, despender. O que seria obter? É quando ele arrecada recursos, principalmente pelos meios tributários. Gerir é administrar esses recursos. E ele administra para quê? Para realizar a despesa, efetuar os gastos para que os serviços públicos cheguem até você, até os cidadãos, até todos aqueles que precisam. E como nem sempre esses recursos são suficientes, o Estado ele precisa criar. Mas como que ele faz isso? Não é mágica. Ele pode até emitir papel moeda, mas a forma mais adequada dele criar recursos é por meio do crédito público. Então a atividade financeira do Estado se resumiria nisso. O nosso foco hoje, é o que está destacado ali, é o gerir. Por quê? Nessa gestão é justamente onde entram as leis orçamentárias. Porque o orçamento ele é o principal instrumento que o Estado tem para planejamento, para a organização das suas finanças. O orçamento ele tem 3 aspectos específicos, são 3 dimensões do orçamento. A gente chama assim, dimensões do orçamento. Quais são elas? A primeira é a dimensão jurídica. E o que isso quer dizer? Dimensão jurídica é porque o orçamento, ele é uma lei. Ele é aprovado como uma lei. Aqui eu tenho que falar, é uma lei ordinária e uma lei temporária, porque ela tem um prazo de duração, que é um exercício financeiro. Nós vamos entrar mais nesse ponto um pouco à frente. Então, esse aspecto, essa dimensão jurídica do orçamento, é que ele tem a natureza de lei. E como vocês sabem, uma lei, ela deve ser cumprida, correto? Mas aqui eu preciso fazer um parênteses, que é uma observação muito importante. Porque as leis orçamentárias ela têm uma diferença muito grande das outras leis. É o seguinte, o orçamento ele faz uma previsão de receita e ele faz uma fixação da despesa. É o seguinte, eu imagino, lógico que não é uma imaginação solta, são estudos bem fundamentados, tudo isso é muito bem feito para tentar aproximar o mais do real possível. Então ele prevê tudo que ele vai arrecadar no exercício seguinte e depois que ele tem essa previsão, ele fixa, olha, se eu tenho 1.000, eu posso gastar esse 1.000, como que eu vou fazer? Só que eventualmente acontece do exercício financeiro, na prática do orçamento, ele não conseguia arrecadar aquilo tudo, ou se não arrecadar mais do que ele tinha previsto. Então a lei orçamentária, embora ela seja uma lei, ela deva ser cumprida, ela trabalha com uma flexibilidade. Durante a execução dela, o gestor ele pode, em alguns casos por meio de decreto, portaria do secretário da Economia, ou se não, por meio de créditos adicionais, ele pode alterar essa lei durante a execução para adequar essa previsão, essas previsões à realidade.
correto? Então, a dimensão jurídica, o orçamento é uma lei. Agora, eu tenho também a dimensão econômica. Por quê? Porque o orçamento ele não é neutro. Ele faz um processo redistributivo de receitas. Ele pega recursos de toda a sociedade e ele aplica esses recursos em projetos selecionados. E isso impacta a economia. Tanto que, se você for olhar o artigo 174 da Constituição Federal, lá menciona que o planejamento público, o planejamento estatal, ele é determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. E essa referência já demonstra o impacto, essa dimensão econômica do orçamento, que ela impacta a vida econômica da nação. E por fim, e em decorrência lógica da dimensão econômica, nós temos a dimensão política. Por quê? Lembra que ele tem um papel redistributivo? Eu pego esses recursos e escolho os projetos onde eu vou aplicá-los? Pois é, essas decisões, como eu não consigo atender tudo, o Estado ele precisa tomar decisões, o que ele vai atender e o que ele não poderá atender. Como que ele faz isso? Por meio da política. Bem, agora que a gente teve essa noção geral do orçamento, vamos entender na prática o que é a lei orçamentária aqui no estado de Goiás. Primeiro, eu preciso falar para vocês que é uma lei com duas partes. Assim, nós poderíamos, para facilitar o entendimento, dividi-la em duas partes. A primeira é o texto normativo. Esse texto normativo ele é muito semelhante às leis em geral, são artigos, disposições normativas, texto escrito. Mas aí nós temos o anexo dessa lei orçamentária. E o que eu tenho nesse anexo? Ali eu tenho a fixação de toda a despesa e tenho a previsão da receita em valores. São várias tabelas. Ele usa diversas formas de aglutinar esses valores e, por fim, ele detalha, são as conhecidas dotações orçamentárias, ele detalha no que ele está prevendo gastar cada real do orçamento. Tá bom? Essa parte ela foge um pouco do aspecto comum das leis. E da onde que veio o orçamento? Como que surgiu? O orçamento, ele começou com esse rapaz aqui, ó. A gente olhando assim, ele nem imaginava, tá lá, tudo elegante, andando no cavalo branco, mas ele nem sonhava o quanto que ele ia mudar o mundo. Esse aí é uma figura do rei João Sem Terra. E se você lembrou aí João Sem Terra, quem era, você vai lembrar logo da Carta Magna 1215, Inglaterra. Ali foi um ponto de virada, assim, o princípio de uma transformação na sociedade ocidental, né? Porque os barões ingleses, eles forçaram o rei, submeteram o rei à Carta Magna, que era um documento que previa certos direitos para os súditos. E a partir dali começa tanto o surgimento da democracia como nós conhecemos hoje, claro que tem antecedentes, mas na forma moderna, mais recente, se bem que 1215 não é muito recente, né? Mas nessa forma mais próxima, a origem é aqui. Inclusive é marcado como a origem do parlamento e a origem do orçamento. Elas estão muito ligadas, lembre sempre disso, esses aspectos financeiros, de tributação, de gastos, eles são muito ligados à origem do parlamento, porque o povo percebeu que ele precisava atuar para fiscalizar o governante. E como que ele fazia isso? Por meio dos seus representantes. Então, Carta Magna 1215, aqui a gente não trata ainda da fixação de despesa. A princípio, era apenas o princípio do consentimento tributário. O que é isso? Olha, rei, o senhor só pode taxar os seus súditos, naquela época súditos, hoje nós somos cidadãos, mas você só pode taxar os seus súditos se nós consentirmos. Como que eles faziam isso? Pelos seus representantes. Hoje nós temos o princípio tributário da legalidade, ele traz isso. Mas depois isso foi evoluindo e a sociedade percebeu que não era suficiente dizer o que ele poderia arrecadar ou não, que também era preciso dizer para o governo, para o governante, com o que ele poderia gastar os recursos públicos. E tudo isso partiu da Carta Magna, foi evoluindo, tem referências, doutrinadores, eles mencionam outros países, mas a maioria coloca como centro do nascimento, o embrião do orçamento na Inglaterra. E um fato interessante é porque, assim, como que isso acontecia? Naquela época eles não tinham computadores, não dava para fazer tudo, as marcações, eu não conseguia ter as tabelas que nós temos hoje. E como que eles apresentavam esses documentos para o parlamento inglês? Aqui eu já estou referindo a 1833. O chanceler do erário, que seria o que nós temos parecido com hoje com o ministro da Economia, secretário da Economia, ele ia até o parlamento e apresentava ali a previsão de receita e de despesas que o governo tinha.
E ele apresentava isso, esses papéis eram com vários papéis, ele levava numa maleta de couro preta, que era chamada de budget, daí a origem do nome. Seguindo agora, eu preciso falar dos tipos de orçamento. O orçamento de forma clássica, a versão clássica do orçamento, esses tipos também são conhecidos por técnicas orçamentárias, tá bom? As formas que eu tenho para fazer o orçamento. O clássico, ele é focado simplesmente na previsão da receita e fixação da despesa. E o objetivo principal dele é controlar o executivo. O foco dele é isso, olha, o parlamento, o poder legislativo controlando os gastos feitos pelo executivo. Aí depois, aqui tem uma outra forma, uma outra técnica orçamentária, que é a incremental. Isso aqui é uma técnica rudimentar. Por quê? Porque ela trabalha simplesmente atualizando os orçamentos passados. Eu pego os valores que eu tinha anteriormente e reavalio esses valores e aumento, diminuo, mas eu sempre trato com as mesmas despesas. Eu não tenho oportunidade de inovar, eu não tenho oportunidade de anular despesas que eu tinha previsto anteriormente, ele só trata com atualização. Por isso que esse orçamento incremental ele é conhecido como algo rudimentar, ele não é conveniente. Com a evolução, nós também vemos aqui uma forma de orçamento participativo. O que seria esse orçamento participativo? Já ouviu falar em democracia direta, que são o povo, não por meio de representantes, mas de forma direta tomando as decisões políticas? Pois é, o orçamento participativo ele trabalha um pouco com isso. Ele pega parcelas da população e dá para elas o poder de decidir como serão os gastos públicos. Em alguns municípios eles têm essas propostas, eles trabalham com essas ideias na hora de elaborar o projeto de orçamento. O executivo vai lá e abre para a sociedade participar na elaboração do orçamento. E eu selecionei só os 4 tipos principais aqui, são várias outras técnicas, mas eu trouxe essas por causa do nosso tempo que é curto. E por fim eu trouxe aqui o orçamento programa. Lógico que eu não estou apresentando elas em ordem cronológica, tá bom? Mas de importância. E por que eu deixei o programa por final? Porque o orçamento programa é o orçamento que nós trabalhamos hoje. O orçamento programa ele foi instituído aqui no Brasil pela Lei número 4.320/64. E qual que é o segredo desse orçamento? Ele trabalha com a peça orçamentária, as leis, as peças orçamentárias, como um instrumento de planejamento dos gastos governamentais. Ele não é mais só uma fixação, um controle. Lógico que ele ainda tem isso. Ainda é um instrumento de controlar os gastos, da participação democrática, mas além disso, ele é um instrumento de planejamento. Com esse orçamento, o Estado ele define o que ele quer fazer. E esse planejamento, por falar em planejamento, eu trouxe aqui um exemplo de como ele acontece hoje. Porque eu tenho planos de longo prazo. Um detalhe, esse plano de longo prazo, ele não é lei orçamentária. Eu trouxe aqui o exemplo que nós temos hoje, que é a Estratégia Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Essa estratégia, ela traz um planejamento para o Brasil, isso aqui é nacional, né? Como o nome diz, ela traz um planejamento para o Brasil de 2020 a 2031. Olha só, quanto tempo aí de planejamento. Nessa data aí eu vou estar quase com 30 anos. Brincadeira. Mas eu tenho esse planejamento de longo prazo. Agora, esse planejamento de longo prazo, sabe quando você tem uma meta na sua vida? Você tem um sonho, eu quero me formar, eu quero comprar uma casa. Para você facilitar o alcance desse sonho, o que você faz? Você subdivide ele. Para conseguir isso eu vou dar um passo X, depois um passo Y. Então você vai limitando no tempo os passos que você precisa dar para chegar no seu objetivo final, correto? É a mesma coisa com planejamento público. Eu tenho a estratégia de desenvolvimento nacional até 2031. Mas como é muito complicado planejar isso e executar isso todo ano, de uma vez só, o que eu faço? Eu tenho aqui o plano plurianual, que é a primeira lei orçamentária. E ela é uma lei que ela é um planejamento de médio prazo. Por quê? O plano plurianual ele é de 4 anos, ele tem 4 anos de vigência e ele serve para orientar, para planejar a atuação estatal durante 4 anos. No caso aqui, o que está inclusive em vigência e o que vai orientar vocês no Politizar é o plano plurianual, conhecido PPA, 2020-2023. Só que além disso, para detalhar mais e facilitar mais a execução dos planos, eu tenho a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Essa lei, a LDO,
que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, as duas, ela tem vigência anual. É 1 ano de vigência só. E para que elas servem? Elas vão colocar isso na prática. Aquele planejamento estratégico que o plano plurianual definiu, o que eu vou fazer em 4 anos, a LDO orienta o que eu vou fazer em 1 ano e a LOA efetivamente prevê o que eu vou gastar. Para ter uma ideia de como se dá esse planejamento, eu trouxe uma ideia aqui de como que funciona isso. Olha, o administrador público, ele tem ali um problema. Problema aqui nesses termos orçamentários de planejamento não quer dizer normalmente algo ruim, tá? Pode ser uma dificuldade, uma necessidade que ele tenha que resolver, ou efetivamente um problema que ele tenha que lidar. Mas também aqui eu posso pensar numa necessidade e numa oportunidade que o administrador público pode atender por meio da gestão. E eu quero, com esse problema, eu quero ter um resultado. Eu tenho que ter uma resposta para ele. Eu tenho um problema a resolver ou uma necessidade a atender. E como que eu vou chegar nesse resultado? É justamente aí que entra o programa. O programa, ele é a forma que o Estado tem de dizer o que ele vai fazer para aproveitar aquela necessidade ou resolver aquele problema e obter o resultado desejado. Aí ele faz um programa, o programa diz o que fazer. E os programas, eles são subdivididos em ações. E as ações, elas materializam o que o programa diz. Elas dizem especificamente o que fazer. E as ações, elas têm produtos, são os entregáveis, aquilo que eles oferecem para a sociedade. Os programas têm metas e indicadores, e as ações também têm os seus indicadores, que são os produtos que ela oferece. Aqui eu tenho o PPA, lembra que a gente falou? Vigência de 4 anos, e um detalhe, a vigência de 4 anos do PPA, ela não coincide com o mandato do chefe do Poder Executivo, tá bom? Ele apresenta o projeto de PPA no primeiro ano do mandato dele, ele é aprovado e ele começa a valer no início do segundo ano do mandato, e ele vai até o primeiro ano do mandato seguinte. Isso aqui até favorece uma ideia de continuidade, de planejamento a longo prazo. O PPA ele tem previsão no parágrafo 1º do artigo 165 da Constituição Federal, e ele trata das despesas de capital e as delas decorrentes e dos programas de duração continuada. Lembra que o PPA sempre num período, um prazo médio de duração. Despesa de capital, não sei se você sabe, para simplificar, é aquilo que aumenta o patrimônio do Estado, é aquilo que ele faz e faz crescer o patrimônio. Despesa de capital. A definição mais adequada seria que a despesa realizada para a aquisição de um bem de capital. Mas em síntese é isso, é o que aumenta o patrimônio de forma assim só para facilitar o entendimento. Depois do PPA nós temos a LDO, que ela está prevista ali no parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição Federal e no artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal. E o que a LDO diz? Ela fala quais pontos do PPA que serão prioritários para o exercício financeiro. Ela diz, olha, eu tenho um plano A, B, C e D no PPA, os programas A, B, C e D. Para 2021, a gente precisa focar no A e no C. Então a LDO diz isso, LOA, foque no A e no C. Ela orienta quais serão as prioridades da administração no exercício financeiro. E lembra que eu estou falando aqui em exercício financeiro? Só um detalhe. No Brasil, a Lei 4.320, o artigo 34 dela, ela determina que o exercício financeiro ele coincide com o ano civil, tá bom? Então, quando eu falar em exercício financeiro, você pode entender na prática, eu estou falando de um ano, 1º de janeiro a 31 de dezembro. E a LDO ela traz regras para elaboração e execução da LOA. Uma coisa importante também que a LDO tem é porque ela traz as metas fiscais. O Estado, para ele desenvolver tudo que ele precisa, para cumprir a sua função, ele precisa ter rigidez financeira, ele precisa ter uma economia saudável. E como que ele faz isso? Respeitando as suas metas fiscais. Quanto que o Estado pode gastar, quanto que o Estado pode investir, quanto ele precisa economizar, certo? E depois a gente vai tratar agora da LOA, que é efetivamente com o que vocês vão trabalhar agora no Politizar. A LOA é o conceito clássico, né, da LOA, era só para estimar a receita e fixar a despesa. Mas com a evolução, percebeu-se que a LOA ela pode ser um eficaz instrumento de planejamento estatal. E além disso, você que vai atuar aqui como parlamentar no Politizar, você tem que entender a importância da LOA. Talvez a LOA seja a lei ordinária mais importante que nós temos. Porque ela efetivamente é a engrenagem que coloca tudo para funcionar. Ela que diz com que o Estado vai gastar,
ela que dá recursos para que tudo aquilo que é previsto na Constituição, nas demais leis, isso seja efetivado. É através da LOA que nós conseguimos os recursos para manter o Estado, para os programas sociais, tudo é a LOA que define. E daí a importância do parlamentar. Então você, participante do Politizar, parlamentar, pense nisso, que você, parlamentar aqui no Politizar, você está definindo quais necessidades sociais serão atendidas. Você está dizendo que escola que vai receber recursos, onde que eu vou construir um posto de saúde. Tudo isso é definido aqui na LOA, e é o parlamento que dá a palavra final. Daí a grande importância dessa lei. E aqui eu também preciso falar dos princípios orçamentários, ainda nesse tema que vai informar muito a LOA. É o quê? Legalidade, é uma lei, a gente já falou disso na dimensão jurídica. A LOA é uma lei ordinária temporária. Temporária por quê? Ela tem a vigência limitada a um exercício financeiro. Anualidade. Ele não existe mais como um princípio tributário, mas a anualidade é um princípio orçamentário. Por quê? Todo planejamento a gente precisa tratar com um período de tempo. Olha, que objetivos eu quero alcançar em determinado tempo e com o passar do tempo eu preciso rever meus planos. E a LOA é uma oportunidade disso. Por isso que todo ano eu preciso apresentar uma LOA nova. Universalidade. O princípio da universalidade, ele diz que toda a receita e toda a despesa do Estado, ela precisa estar prevista no orçamento, tá bom? Eu não posso deixar nada de fora, justamente por a questão de controle e de planejamento, ele precisa saber de tudo. E o orçamento bruto está relacionado com isso. Por quê? O orçamento bruto, ele me determina que eu coloque essas receitas e essas despesas no orçamento sem deduções. Tem que ser o valor bruto, sem deduções. Exclusividade. Isso aqui é um detalhe, até não sei se vocês já ouviram falar em orçamentos rabilongos, caudas orçamentárias. É porque assim, lembra que o orçamento ele é anual, ele tem que ser aprovado todo ano. E aí, muitas vezes, para aproveitar a oportunidade, o pessoal antigamente colocava um monte de coisa na lei orçamentária. Queria aprovar e estava demorando o processo, eu ia lá e colocava isso na lei orçamentária. Alguém que já falou isso, chama isso de jabuti, né? Mas aí no orçamento, como ele é uma lei tão importante, a Constituição determinou isso, é um princípio da exclusividade, eu só posso tratar de matéria orçamentária, não posso ter outros assuntos na lei orçamentária, tá bom? O princípio da exclusividade. Especificação é porque as dotações orçamentárias, o que é dotação orçamentária? O orçamento, ele traz as despesas, ele vai detalhando isso. E cada nível de especificação, de detalhamento, quando chega no seu nível mínimo, eu digo que aquilo ali é o quê? É uma dotação orçamentária, é uma dotação específica. E essas dotações, elas não podem ser genéricas e limitadas, elas precisam ser específicas. Eu tenho que ter um valor X para a ação X, para a dotação X. Publicidade é que o orçamento precisa ser público, hoje você tem acesso ao orçamento na internet, toda a população tem que ter, e ele é muito importante por questão de democracia e de fiscalização. E o princípio do planejamento é aquilo que a gente já tratou também, que o orçamento ele é um instrumento de planejamento estatal. Agora que a gente viu isso, eu vou trazer aqui um resumo de como que funciona o processo legislativo do orçamento. Ele é um procedimento legislativo especial, ele está previsto a partir do artigo 163 do Regimento Interno da Assembleia aqui do Estado de Goiás. E como que funciona? O artigo 110A da Constituição Estadual determina que o Executivo encaminhe o projeto de LOA para a Assembleia até o dia 30 de setembro. Encaminhando esse projeto, a mesa diretora confere se está tudo correto, estando correto ela recebe, publica esse projeto e envia para a Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Um detalhe, se você olhar na Constituição Federal, lá vai falar em comissão mista. Aqui, porque lá o Congresso Nacional ele é bicameral. Como os estados e municípios eles não são bicamerais, a gente vê qual que é o órgão afim que trata das mesmas matérias. No caso aqui da Assembleia Legislativa de Goiás, é a Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Chegou na comissão, fixa-se o prazo para apresentação de emendas. Por que ele está destacado? Porque é isso que vocês vão fazer aqui no Politizar. Vocês vão apresentar emendas. E o que são essas emendas? Elas são alterações à lei orçamentária e é um momento em que o parlamentar, esse projeto ele chega do Executivo já com os recursos destinados. Eu vou gastar tanto em educação, tanto em saúde, segurança pública, tudo isso. Mas aí quando chega no Legislativo, os parlamentares eles podem alterar isso. E eles fazem isso por meio do quê? Das emendas. E além disso, ainda tem as emendas impositivas, que nós vamos tratar dela daqui um pouco, mas todas elas são aqui apresentadas nesse prazo fixado na Comissão de Finanças.
Terminou o prazo de apresentação de emendas, o relator vai apresentar o relatório, que é o quê? É uma análise geral do projeto e das emendas que os parlamentares apresentaram. Quando ele apresenta o relatório, os deputados da comissão eles podem pedir vista por até 24 horas para apresentar o voto separado. O que é um voto separado? Vocês devem ter aprendido já nas outras palestras, mas é uma forma, é um substitutivo para o relatório, é algo que ele queira alterar no relatório, é uma segunda opinião ao relatório. O relator apresenta uma opinião do projeto consubstanciada no relatório dele, e aí os outros deputados da comissão apresentam seus votos em separado, se eles quiserem. Ele tem esse prazo de 24 horas. Terminou o prazo de voto vista, se for apresentado, eles votam. Aí o que for votado, seja o relatório, seja o voto separado, ele passa a ser agora o parecer da Comissão de Tributação e Finanças. É a opinião não de um deputado, mas da comissão a respeito daquela matéria. Aí ele publica esse relatório, publica a relação das emendas e envia para o plenário. Quando tem essa publicação, esse envio para o plenário, todos os deputados, eles podem pedir destaque para votar em separado alguma emenda. Por exemplo, eu apresentei uma emenda lá no prazo e a Comissão de Finanças rejeitou a minha emenda. Eu posso, se eu tiver a assinatura de 1/3 dos deputados, pedir um destaque. Para quê? Para votar em separado essa emenda. E pode ser tanto de aprovação quanto rejeição. Por exemplo, eu tenho um parlamentar de uma situação política oposta à minha e ele apresenta um tipo de gasto que eu não concordo. E esse gasto foi aprovado na Comissão das Finanças. Eu, junto com mais 1/3 dos parlamentares, no plenário, do total de membros da Assembleia, tá? 1/3 deles, e falo, eu quero votação em separado dessa matéria no plenário para a gente rejeitar essa emenda que foi aprovada na comissão. Tá bom? São 48 horas, e uma vez feito isso ou não feito, nós vamos para a primeira discussão e votação, depois segunda discussão e votação, e aprovado, eu tenho o autógrafo de lei. Isso aqui, como eu disse, é um resumo. Se vocês quiserem mais esclarecimentos, nós temos aqui o Guia Prático Parlamentar, ele está disponível no site da Assembleia, você pode procurar, ele detalha todos esses procedimentos. Talvez ele vá fugir um pouco da cartilha do politizar, mas ele traz uma ideia de como é na realidade o processo orçamentário. E de qualquer forma também a Procuradoria da Assembleia vai estar de portas abertas para tirar as dúvidas e fazer mais esclarecimentos que vocês precisarem. Dito como é esse processo, eu vou falar um pouco agora das emendas. O que são as emendas, especificamente as emendas impositivas. O que acontece? O orçamento, por muito tempo, se entendeu que ele era uma lei meramente autorizativa. Era assim, ele autorizava o gestor, no caso o chefe do executivo, a realizar despesas, mas ele não era obrigado a fazer aquelas despesas. Esse era o entendimento, a emenda constitucional número 100, agora de 2019, junho de 2019, ela começa a mudar isso, é uma superação legislativa desse entendimento, que torna o orçamento impositivo. Isso ainda a jurisprudência ainda vai se debruçar sobre isso, nós ainda vamos entender melhor o que é essa novidade legislativa. Mas antes que acontecesse essa mudança, causava muita insatisfação nos parlamentares. Por quê? Porque ele fazia uma emenda, criava uma despesa nova no orçamento e quando chegava na hora de executar, o executivo simplesmente não cumpria. E olha só, imagina a frustração, ele ia para a sua base e prometia, olha, eu vou destinar aqui 200 mil reais para construir uma escola aqui num distrito de alguma cidade do interior. Aí quando ele apresentava a emenda, era aprovado, virava lei, e aí, quando virava lei, simplesmente não era cumprido. Como que ficava o parlamentar? Aí, para resolver isso e para fortalecer a independência, a autonomia do Poder Legislativo, eles aprovaram no Congresso Nacional, foi a emenda constitucional número 86, na Assembleia Legislativa foi a emenda constitucional número 57, para quê? Para determinar que um certo percentual das despesas do Estado, os parlamentares eles têm direito de determinar como vai ser gasto e obrigar o chefe do Executivo a efetivamente realizar esse gasto. Isso é chamado de quê? Orçamento impositivo. São as emendas que vocês vão apresentar aqui no Politizar. Um exemplo aqui para vocês é um mapa. Esse aqui é um mapa de um ano da distribuição por valor das emendas aqui no estado de Goiás. Mostra aí os municípios e a quantidade de recursos que eles receberam. Para você ver como que é importante o orçamento impositivo.
ele permite que as demandas locais, algo que às vezes passa batido no planejamento geral, ele seja atendido. E isso acontece demais. Porque às vezes tem uma cidade do interior, um município pequeno, que está precisando de um equipamento médico, de uma ambulância, de uma reforma na escola. Isso às vezes não chega no planejamento geral, mas chega no representante da região, chega no deputado. E ele, por meio da sua emenda impositiva, ele pode atender aquela demanda. Aí você vê a distribuição, como que o Estado inteiro recebeu recursos das emendas, né? Isso fortalece mais um pouco a importância desse instituto. Para 2021, que é o que vocês vão trabalhar, parágrafo 8º do artigo 111 da Constituição do Estado de Goiás. Ali ele determina os percentuais do orçamento impositivo. Para 2021 eu tenho o seguinte, os parlamentares em conjunto, eles terão 0,9% da receita corrente líquida, tá bom? Para gastar. Esse valor ele é dividido entre os deputados de forma igual. Isso vai dar ali por volta de R$ 5.500.000, tá bom? Para 2021. E esse valor, ele não pode indicar livremente o gasto. Ele é obrigado a gastar 70% com saúde e educação. Os outros 30% ele é livre. Se ele quiser atender esporte, assistência social, cultura, ele pode usar os 30%. Mas 70% desses 0,9% precisam necessariamente ir para saúde ou educação. Tá bom, a princípio não é muito difícil, né? Saúde e educação, conceito simples. Mas na prática, tem situações limítrofes que são muito complicadas para o deputado escolher. Por exemplo, se ele quer destinar a EPI. Um EPI é uma despesa de custeio, de manutenção da máquina pública, um EPI para um servidor público, ou ele é uma medida de saúde? Uma atividade esportiva. Atividade esportiva, eu vou alocar isso no orçamento como esporte ou como saúde? Porque a gente sabe que a atividade esportiva é uma forma de atenção primária à saúde. É alguém que dá um curso profissionalizante. Isso é o quê? É assistência social ou é educação? Cursos livres de artes. É educação ou é cultura? Então essas zonas limítrofes, para facilitar, nós vamos trabalhar com um conceito legal do que é saúde e o que é educação. Especificamente o que são as vinculações constitucionais para saúde e educação. E onde que você vai encontrar isso? A partir do artigo 3º da Lei Complementar Federal 141, você vai encontrar no artigo 3º o que é considerado vinculação constitucional à saúde, e no 4º você vai ver o que não é, e a partir do artigo 70 da Lei de Diretrizes e Bases, a Lei Federal, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a partir do artigo 70 dela, você vai ver ali a definição legal do que é educação, tá bom? E para encerrar aqui eu trouxe um exemplo do formulário, que é o que vocês vão trabalhar. Olha aqui, tá vendo esse formulário? Você só vai mexer com a parte que está de azul. A parte vermelha ela é fixa, isso aqui é para facilitar a elaboração do formulário, tá bom? O que você vai definir? Nome do deputado, o objeto da emenda, que é o quê? O que eu quero gastar, é a definição do seu gasto, o gasto que eu quero impor. Eu quero construir uma escola em tal município, eu quero destinar recurso para determinado projeto social, você vai escrever aqui. Embaixo você vai pôr a justificativa, que é o quê? As suas razões para a realização daquele gasto. Por que aquele gasto é importante? Você coloca aqui. Aqui você vai definir se essa ação ela vai ser nova ou é uma ação existente. Para isso você vai ter que fazer uma análise da lei orçamentária. A Procuradoria está aberta para te ajudar nisso, que é você ver se a ação que você quer, o objeto da sua emenda, ele já existe ou se ele é novo no orçamento. Depois o código orçamentário, que é algo tá de azul aí, mas foi um erro, tá? Ele era para estar de vermelho, que é algo que é definido não pelo parlamentar, ele já está na estrutura do orçamento. Isso aqui é o programa onde vai entrar essa ação sua, se ela já existe. Esse programa é automático, é o que já está previsto, ou se não, se é uma ação nova, você tem que dizer em que programa orçamentário você vai incluir essa ação nova. Lembra quando a gente falou lá do PPA? Se quiser, volta no vídeo depois, olha lá quando a gente está falando de planejamento, você vai ver que o PPA ele define os programas. E ele vem parar aqui para indicar onde as ações da LOA vão entrar. E no final, o nome da ação. Claro que se você estiver suplementando, você vai copiar que você está suplementando. E se você estiver criando uma ação nova, você vai escolher o nome dela. E aqui, o valor que você vai colocar para essa ação específica. Essa aqui é a dotação orçamentária. Por quê? Se você for olhar lá no artigo
111 da Constituição Estadual, ele traz os requisitos para a elaboração das emendas. Parágrafo 3º, se eu não me engano. E ali você precisa, um dos requisitos para apresentar emendas é o recurso, porque olha só, lembra que a gente falou que o dinheiro não surge como um passe de mágica? Você precisa indicar de onde que você está tirando esse dinheiro para contemplar a sua emenda. No orçamento impositivo, você já tem uma reserva específica. Olha, eu tenho um recurso que já está reservado no orçamento, é só indicar ele, é o que a gente faz assim. Se você quiser trabalhar, se fosse o caso de você trabalhar com outras alterações orçamentárias, aí você precisaria efetivamente dizer qual dotação que você está tirando, de qual dotação você está retirando recursos para colocar em outra. Como você faz essa realocação? No caso da emenda impositiva, como já tem a reserva, você não precisa, ela já vem prevista no seu formulário. Bem, gente, era isso. Eu espero que vocês possam aproveitar bastante essa oportunidade. Realmente desfrutem, suguem tudo que vocês puderem dessa experiência, porque isso é mais que um exercício universitário, mais do que uma atividade extracurricular, isso é um exercício de cidadania. Principalmente aqui quando a gente fala dos gastos públicos. Essa cidadania que você está exercendo. E algo que você vai aprender e vai repassar para as pessoas do seu convívio. Então aprenda bastante. Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento que vocês precisarem, a Procuradoria da Assembleia Legislativa está à disposição para auxiliar vocês. E eu espero que Deus abençoe vocês aí, que vocês tenham uma ótima experiência no Politizar. Obrigado, um ótimo dia para todos.